Olá, tudo bem? Mais uma vez, Pastor Cláudio Rosa, estamos começando mais um vídeo importante aqui no canal que diz a Bíblia. Muito obrigado por você estar participando, pelos likes, os compartilhamentos, também pelos comentários. E você que ainda não é inscrito no canal, mais uma vez o convite, se inscreva no canal. Se inscrevendo, toca aí o sininho para que você seja informado e informada dos novos vídeos quando eles sobem e também das lives que vão ao ar todas as segundas e quintas-feiras. Estamos vivendo o tempo do fim? O que será o tempo do fim? Quais os sinais que existem? O que a Bíblia fala a respeito disto? É muito importante nós estarmos atentos a esse assunto para que não sejamos pegos de surpresa e possamos entender plenamente as profecias bíblicas. Vamos falar sobre esse assunto logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. O tempo do fim, quando ele começou? Será que nós estamos vivendo a partir agora de poucos anos atrás o início do tempo do fim? Ou esse tempo do fim já é algo tratado desde o início da igreja? Olha, quando nós olhamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, por ocasião da descida do Espírito Santo, o Pentecostes, nós vemos o quê? O que aconteceu ali? O apóstolo Pedro, ele vem falando alguma coisa quando ele liga as profecias de Joel, ou a profecia de Joel, exatamente e juntamente com aquilo que havia sido falado e estava acontecendo agora em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Vamos ler lá em Atos 2,14 para ver o que foi falado. Pedro, porém, estamos lendo o versículo 14 de Atos 2. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele vem dizendo no versículo 17: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a terra, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então ele estava dizendo, falando, olha, o que está acontecendo aqui é o que foi falado pelo profeta Joel, dizendo que nos últimos dias. Então ele está colocando que o acontecimento de Atos 2, a questão de praticamente 2000 anos atrás, já era considerado os últimos dias. Mas existem até outros textos falando sobre essas questões. Por exemplo, quando nós lemos aqui em João, no capítulo 6, versículo 39, o Senhor Jesus vem dizendo que ele ressuscitaria aqueles no último dia. João 6, no seu versículo de número 39 e 40. Olha só. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Então esta é a vontade do Pai, que de todos aqueles que ele deu para Jesus, nenhum deles ele perca. E a vontade do Pai é cumprida, obviamente. Versículo 40. Portanto, ou porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então esta frase, esta palavra último dia, ela é usada na Bíblia já há muito tempo. Há centenas de anos atrás já se falava sobre os últimos dias. Paulo, ele relacionou esse período dos últimos dias com o tempo futuro de pecaminosidade, né, onde os homens iriam pecar, onde haveria a potencialização do pecado de uma forma abrangente em todo o mundo. E onde nós lemos isto? Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até lá o seu versículo 5, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, ele está falando, vão vir tempos trabalhosos nos últimos dias.
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Você tem percebido isso? Será que a igreja, nós, como crentes em Jesus, temos percebido essas atitudes nos incrédulos e em muitas pessoas aí que se dizem religiosas? Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Ou seja, tem aparência de piedade, tem aparência de religiosidade, tem aparência de que é alguma coisa boa, ligada a Deus, mas na verdade não é. Não existe, nega a eficácia dela, ou seja, a eficácia da religião, a eficácia. E quando nós falamos religião, não é que a religião salve alguém, mas a palavra religião trazendo da instituição do cristianismo como um todo, que é aquela onde existem as denominações que têm um comprometimento e um compromisso com a verdade da palavra de Deus, obviamente, é nesse sentido. E que já possui algumas características de tudo isso que ele está falando aqui, que já existem algumas características, ou não, ou algumas não, todas elas, nos dias atuais. Tudo isso que nós lemos aqui, nós vemos acontecendo de forma muito mais contundente nos dias atuais. Se já acontecia isso no passado, obviamente agora muito mais. Olha só do versículo 6 ao 8 agora, na continuidade aqui. Versículo 6 ao 8. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, ele está falando e mostrando que assim como houve no passado Janes e Jambres, essa figura Janes e Jambres são aqueles dois que enfrentaram Moisés lá no Egito. Quando Moisés e Arão foram falar com o faraó, lançaram as suas varas, as varas viraram serpentes, e Janes e Jambres, provavelmente a Bíblia dá esse direcionamento, de que eram esses dois que estavam lá. Foram os dois magos, né, usados, os dois feiticeiros usados lá por faraó, para enfrentarem Moisés, que jogaram as suas varas, elas também se transformaram em serpentes. Não é? Bem, nós vemos isso. O escritor dos Hebreus, ele também traz uma palavra dizendo que Deus estava falando conosco ou com os nossos pais no passado, através dos profetas, através dos homens de Deus, todos aqueles que ali estavam, mas nos últimos dias, falando conosco através do Filho. Então, quando nós lemos aqui em Hebreus, no seu capítulo de número 1 e o versículo 1, olha como está escrito, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, o escritor aos Hebreus também considerava que por aquela época já eram os últimos dias, já estavam acontecendo os últimos dias. Quando nós lemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós vemos o escritor, que no caso Paulo escreveu aos Gálatas, escrevendo também como fosse já a plenitude dos tempos. O Espírito Santo de Deus instrui Paulo, inspira Paulo a escrever como sendo já a plenitude dos tempos, ou seja, o máximo daquilo que Deus projetou na questão soterológica, salvífica, das suas promessas acontecendo já por aquela ocasião. Olha como está escrito, Gálatas capítulo 4, lá no seu versículo 4, falando do nascimento de Jesus, que havia sido já vaticinado lá em 1 Pedro 1,19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, ele coloca aqui que Deus enviou o seu filho nascido de mulher vindo à plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás. Isso nos mostra o quê? O que nós entendemos aqui de forma natural? Que
esse tempo que a Bíblia fala dos últimos tempos, é um longo período de tempo, mas que não é o cronos que o homem tem. A cronologia, a medida de tempo que nós usamos não é a mesma de Deus, obviamente. E é por isso que nós temos uma tendência, e muitos têm uma tendência, a chegar à seguinte conclusão, de que aquilo que a Bíblia fala, de que algumas coisas irão acontecer, na verdade não irão acontecer, querem levar a Bíblia ao descrédito, porque eles estão medindo com a régua humana esse tempo de Deus. E o tempo de Deus é o Kairos, não é o Cronos, que é o nosso tempo. Bem, quais seriam as características distintivas desses últimos dias? O que é mais distintivo desses últimos dias? Então, nós fizemos uma lista aqui de algumas características que nós vemos acontecendo. Ah, mas que você vai falar, alguém pode dizer aí, já acontecia no passado. Sim, mas hoje nós vemos de uma forma exponencial, muito mais visceral, muito mais forte, muito mais contundente e alastrada praticamente no mundo todo, em vários setores. Por exemplo, apostasia. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo... 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Então vamos lá, 1 Timóteo 4, do versículo 1 até o 3. Olha esta passagem bíblica que também é conhecida. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, os demônios têm doutrina. O que é uma doutrina? Doutrina é um ensinamento, é um caminho. Então, se nós temos aí um caminho para nos dirigirmos a algum local, e esse local é um caminho oficial, o caminho correto, nós podemos dizer que ali é o caminho que simboliza uma doutrina. Quando nós não usamos esse caminho, corremos o risco de nos perder, termos um acidente, a estrada estar interrompida, alguma coisa nesse sentido. Então o correto é sempre ir pelo caminho, e o caminho é a doutrina. Então os demônios também têm doutrinas, eles também têm ensinamentos. Claro que são ensinamentos contrários ao da palavra, que levam as pessoas a cada vez mais a perdição, e o texto está dizendo que nos últimos dias muitos estarão obedecendo essas doutrinas. O versículo 2 diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, ensinam errado, trazem uma doutrina de demônios, um ensinamento contrário à palavra, mas com uma eficácia muito grande, aonde eles mesmos acreditam nas suas mentiras, porque têm as suas mentes já cauterizadas, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Ou seja, também aquelas questões que Paulo fala lá em Romanos 14, falando da liberdade que nós temos em Cristo. O que come, come para o Senhor, o que não come também não come para o Senhor, o que guarda um dia, guarda para o Senhor e dá graças a Deus, e o que outro, que todos os dias são iguais. É essa liberdade que nos dá em Cristo, mas que existe aqueles que querem dominar e fazer aí quase que um discipulado manipulativo. A hipocrisia religiosa, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, olha, capítulo 3, no seu versículo 5, 2 Timóteo 3, 5, nós estamos no primeiro, temos que ser 2 Timóteo 3, 5, aqui, olha aqui, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, ou seja, a eficácia da aparência, aquela aparência religiosa, a hipocrisia, o farisaísmo, né, de se ordenar algumas coisas e não cumpri-las na sua intimidade com Deus. Uma outra aqui que nós anotamos, a rejeição das verdades de Deus, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Nós já lemos também. Crises familiares, 2 Timóteo 3,2. Aqui o 3,2, olha. Porque haverá homens amantes de si mesmos, nós estamos lendo aqui o 3,2, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Uma outra questão aqui na nossa lista, escárnio acerca das coisas de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Olha só, segunda carta de Pedro, capítulo 3, no seu versículo 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores,
andando segundo as suas próprias concupiscências. E nós temos visto isto. O que acontece, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui, nesta festa, se é que nós podemos chamar de festa, nesta bagunça que acontece no Brasil todo ano, chamado Carnaval. Na verdade, ele quase que nunca acaba, né? É meio que é um movimento constante. Mas, em fevereiro, normalmente em fevereiro, acontece essa chamada bagunça e essa Babilônia no Brasil, chamada Carnaval. E é interessante como de um tempo para cá, se você fizer um estudo sobre esta questão, você vai ver que de um tempo para cá aumentou demasiadamente o escárnio em cima do cristianismo no carnaval, principalmente no quesito das chamadas escolas de samba. Elas usam dolosamente, maldosamente, intencionalmente o escárnio contra a pessoa de Cristo, por exemplo, como aconteceu com aquela chamada escola de samba do Gaviões da Fiel, lá em São Paulo, aonde eles colocaram aquela cena ridícula de Jesus sendo arrastado pelo diabo e alguma coisa nesse sentido, e Satanás, né, batendo em Jesus e tal. Claro que aquilo ali não representa... Duas questões ali. Claro que nós sabemos que aquilo não é uma verdade daquilo que Jesus passou, sendo da forma como aconteceu. E o principal é que quando nós lemos Isaías 53, nós vemos que a Bíblia diz que Deus teve prazer em moê-lo. Quem trouxe todo aquele sofrimento a Jesus não foi Satanás. Veja como é a mente do incrédulo. Os incrédulos, eles acreditam que foi o diabo quem prendeu Jesus, bateu em Jesus, chicoteou Jesus. Tudo aquilo realmente aconteceu. Mas tudo aquilo aconteceu para que Jesus cumprisse um desejo do Pai, uma justiça que deveria ser cumprida em Jesus. Então, aquilo tudo foi provocado pelo próprio Deus, pelo Pai, e não pelo diabo em Jesus. Mas eles acreditam dessa forma. Então, o escárnio é muito grande. Nós vemos hoje a questão desse movimento chamado LGBT, que também persegue o cristianismo. E é um detalhe interessante, eles fazem isso somente com o cristianismo. Você não vê, por exemplo, o movimento LGBT, QI mais Z e todas as letras que eles usam, fazendo uma chacota em relação, por exemplo, a Mohamed. Vocês não fazem isso, se tiver alguém do movimento LGBT que assiste esse vídeo. Não tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque o islamismo trata de forma diferenciada essa questão. Se eles fizerem isso, eles vão ter um grande problema. Eles vão ter um grande problema. Então eles se acovardam e dizem não, com o islamismo nós não mexemos, hinduísmo nós não mexemos, o budismo nós não mexemos, mas com o cristianismo nós mexemos. Isso também passa a ser uma prova e um axioma de que eles acreditam realmente na existência do próprio Cristo, do Cristo ressuscitado, e movidos por um espírito satânico, eles querem combater, obviamente, né? Porque a casa dividida não subsiste. Então o diabo não vai combater com seus próprios feitos, que são as religiões falsas, mas contra o cristianismo, que é a verdadeira religião, então ele se levanta e usa esses grupos aí. Os falsos cristos que estão aí, Mateus 24:5, as guerras que estão acontecendo, que já aconteceram e cada vez mais, nós vemos agora a Ucrânia com a Rússia e também alguns outros países já começam a se articular de uma forma muito forte para estarem entrando nesta batalha. Os terremotos que vão acontecendo cada vez mais, de uma forma cada vez mais contundente. Vimos agora o que aconteceu na Turquia, mais de 50 mil pessoas mortas. Então são evidências que estão aí acontecendo. A perseguição religiosa, no Rio de Janeiro agora estão querendo aprovar uma lei de que o pastor não pode mais expulsar o demônio de uma pessoa. Se uma pessoa estiver endemoniada, ele não pode expulsar o demônio, porque o demônio faz parte do satanismo e o satanismo, sendo uma religião, não pode ser afrontado. Ou seja, mas o cristianismo pode. Aí eles podem pegar numa escola de samba, desfilar com o diabo batendo em Jesus, alguma coisa assim. É de uma hipocrisia tremenda. Então tem essas questões aí, mas são questões do final dos tempos, então a perseguição religiosa também. E por que o juízo de Deus tem sido tão demorado? Bem, do ponto de vista humano, como nós falamos, do ponto de vista humano,
dá essa impressão de ser demorado. Obviamente, para quem vive 70 anos, 2000 anos se passaram já das questões que estão profetizadas a respeito, e é um longo período. Mas esse longo período não quer dizer que ele não terá fim. Não quer dizer que ele não vai acontecer. Está profetizado, boa parte do que foi profetizado já aconteceu. Quando nós olhamos, por exemplo, para o profeta Daniel. Então nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso vídeo, mas eu quero só mencionar aqui Daniel, no seu capítulo 9, a partir do versículo 24. Olha o que diz lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, aqui está falando do Messias, o príncipe, a pessoa de Cristo, haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e o muro se edificarão para em tempos angustiosos, porém em tempos angustiosos. E depois dessas 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, ou seja, agora um príncipe em letra minúscula, representando uma pré-figura do anticristo, que foi Tito quando ele invadiu Jerusalém, que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Isto já aconteceu? Já. O que falta acontecer? O versículo de número 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ora, esta é a chamada última semana de Daniel. São 70 semanas, 490 anos, já se passaram das 70 semanas 483 anos proféticos, e faltam apenas 7 anos. E por que nós sabemos existe esse diferencial? Porque está dizendo aqui que ele fará uma aliança e eles voltarão a adorar no templo, haverá o sacrifício no templo, e sobre essas asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, na metade desse tempo, o anticristo estará impedindo esta adoração. Já aconteceu isto? Não. Isso ainda não aconteceu. Você vai em Jerusalém e você entra no pátio ali, nós estivemos lá, inclusive no nosso canal aqui nós temos um vídeo onde nós fizemos ali uma matéria sobre o templo que será reerguido ali no pátio do templo em Jerusalém. E ali ainda existe, o que está ali é a mesquita de Omar, do quarto califado, a abóbada dourada. Não foi reconstruído o templo, mas isto é uma promessa para o tempo do fim, e que ele vai durar somente 3 anos e meio, como diz a profecia de Daniel. Os restantes dos anos e das semanas já se cumpriram todos eles. Bem, com isso nós vemos que o tempo do fim é um tempo indeterminado por Deus, ele sim tem esse conhecimento do final, o tempo está nas mãos de Deus e ele tem esse controle. O fato de ter passado tanto tempo, desde quando foi profetizado algumas questões aqui, que ainda não se cumpriram, não quer dizer absolutamente que não irão se cumprir, porque todas as profecias bíblicas que nós vemos, no 90% delas já se cumpriram, com pessoas específicas em lugares específicos e de forma específica. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Estamos vivendo os últimos dias? Sim, estamos. E vamos guardar a nossa fé em Cristo para podermos passar pelos momentos que possam vir aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Obrigado por estar conosco aqui no canal. Divulgue, compartilhe, dê o seu like e se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.